Quero cumprimentar os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Amém. Vocês estão bem? Amém. Vocês estão bem mesmo? Amém. Graças a Deus. Por favor, abra sua Bíblia comigo. Primeira carta de Paulo aos Coríntios. Primeira carta de Paulo aos Coríntios. Quando você encontrar ela, encontre o capítulo de número 15. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 15. Enquanto os irmãos procuram o texto bíblico, eu quero agradecer a Deus porque Ele é bom e porque a sua misericórdia dura para sempre. Eu estou muito feliz de poder cooperar com os irmãos. Tenho aqui a responsabilidade de trazer a saudação do meu pastor Salatiel Felipe. Estou aqui debaixo da bênção de Deus e debaixo da bênção também do meu pastor e também debaixo da bênção da minha esposa, irmã Raquel, que sempre está comigo. Nós procuramos cooperar sempre juntos. Muito feliz de poder conhecer vocês. Eu estou aqui com meu coração ardendo, irmão. Eu senti a presença de Deus. E aí tem gente que critica a gente, nós que somos pentecostais, vocês são muito sensíveis. A gente já não pode ver Jesus, não pode sentir. Que bom que a gente sente, né? Essa presença gloriosa que está pairando sobre as nossas vidas. Pastor Misael, muito obrigado pela confiança, também os líderes, que Deus em Cristo Jesus abençoe vocês, aos regentes, ao coral, creio, que Deus em Cristo Jesus continue abençoando a vida de vocês estão maravilhosos. Quando eu recebi o tema, eu disse, Senhor, me ajude a pregar a Tua palavra, porque é um tema importante e bom seria se pudéssemos compartilhar o capítulo inteiro. Mas vamos começar do verso de número 50, capítulo 15 de 1 Coríntios, verso de número 50. Se você achou o texto, diga amém. Amém. Isto afirmo, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Eis que vos digo um mistério: nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos. Num momento, num abrir e fechar dos olhos, ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão, incorruptíveis, e nós seremos transformados. Porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade, que o corpo mortal se revista da imortalidade. E quando este corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade, e o que é mortal se revestir da imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Amém. Tragada foi a morte pela vitória. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado. E o pecado, e a força do pecado é a lei.
Graças a Deus que nos dá a vitória, por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Verso 58, e a gente fecha a leitura. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Você pode glorificar o nome do Senhor Jesus? Graças a Deus. Se vocês têm costume de fazer fundo musical, não me atrapalhe, tá? Eu amo igreja que tem músico e eu dou graças a Deus que os músicos daqui estão dando aulas de como adorar o Senhor Jesus. Mas, irmãos, deixa eu fazer algumas observações iniciais e eu preciso ser sincero aos irmãos. A primeira coisa é que o meu motor é 1.0. Eu vou devagarzinho. O importante é que você entenda a mensagem bíblica. Se o Espírito Santo deixar, eu saio correndo aqui no meio de vocês. Meu motor é 1.0, meu forno é a lenha. Vai devagarzinho, depois pega e aí a gente vai embora. Tudo bem até aqui? Bom, o texto que os irmãos escolheram para este congresso, para este evento, é um texto conhecido dos irmãos. Está entre os textos mais lidos da Bíblia. 1 Coríntios capítulo 15, Paulo está dando uma aula sobre a teologia da ressurreição. Bom, mas para que eu possa falar um pouquinho sobre este capítulo 15, que a minha alma estremece toda vez que eu leio o capítulo 15 de 1 Coríntios, eu preciso investir um pouco de tempo no contexto. Por que Paulo escreve isso? Só lembrando aos irmãos que Paulo é pastor, tá? Paulo é um itinerante, mas ele é pastor. E boa parte das suas demandas são demandas de respostas pastorais a dúvidas de membros de sua igreja espalhadas por todas as regiões, incluindo até Europa, com a igreja de Filipos. Então, Paulo é pastor. E para que eu possa explorar com os irmãos o capítulo 15, eu preciso falar um pouquinho do contexto geral e do contexto imediato. Vejo que o público aqui é majoritariamente feminino. E quem sou eu para falar de detalhes diante de um público que a maioria são mulheres? Vocês sabem de detalhes mais do que eu, mais do que nós, homens. Mas é bem verdade que esse texto tem detalhes importantes que precisamos observar. Se você faz uma leitura desapercebida da Bíblia, você perde os detalhes que são importantes. E eu preciso fazer um exercício com os irmãos. Não é um exercício aeróbico, até porque eu não gosto. É um exercício de leitura bíblica. Eu preciso ler o texto com os irmãos, e fiz questão de ler uma boa porção do texto. Eu preciso também explicar o texto bíblico para os irmãos. E quando eu digo explicar, irmãos, olhem bem para mim aqui. Eu sou homem, eu tenho as minhas limitações de oração, meu vocabulário é pequeno. E o texto bíblico é de uma profundidade oceânica. E às vezes pode me faltar palavra, mas sobrar alegria no coração para poder explicar o texto bíblico para vocês. Mas eu prometo que vou me esforçar, quando eu digo me esforçar, estou sendo sincero, para poder explicar o que Paulo está dizendo aqui através da inspiração do Espírito Santo. E deixa eu falar uma verdade aqui, eu sou pentecostal, glória a Deus não me atrapalha, tá? Se você quiser levantar as suas mãos e adorar a Deus por esta tão grande obra, fique à vontade. Nós podemos glorificar, estamos na casa de Deus, e Ele merece toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Bom, na introdução, se você pegar alguém dormindo, cutuca ele aí e diga, você vai perder a mensagem do Evangelho, não durma não, pelo amor de Deus. Bom, vamos ao contexto então. Quando nós falamos da carta de Paulo aos Coríntios, ou das cartas, temos que lembrar da cidade, inevitavelmente nós temos que lembrar da cidade. A cidade de Corinto é uma cidade grega. Inclusive, na época do apóstolo Paulo, tinha
alcançado um nível tão importante na economia e na política, que ela ultrapassou a cidade de Atenas na questão socioeconômica. Uma cidade extremamente importante. Era uma cidade que ligava o comércio do fluxo marítimo do Oriente para o Ocidente. Nessa cidade, tem 2 portos que facilitam o tráfego dos navios de lá para cá, do Ocidente para o Oriente. São conhecidos como Cencreia e Lequel. São 2 portos muito importantes. Já no século VII a.C., essa cidade já tinha colônias industriais muito fortes. Era uma cidade que foi destruída no ano 146 a.C., porque resistiu à invasão romana, e por isso que ela foi destruída. 100 anos mais tarde, no ano 46 depois de Cristo, ela foi reconstruída, aliás, antes de Cristo, ela foi reconstruída por um imperador chamado Júlio César. Apesar de ser uma cidade grega, ela era a cidade menos grega da época do apóstolo Paulo. E por que isso? Porque ela era uma cidade cosmopolita. Cosmos no grego é mundo, polita no grego vem de polis, cidade, cidade de muitos mundos. Por ser uma cidade portuária, recebia visitas do planeta inteiro. E por ser uma cidade portuária, as pessoas atracavam os seus navios lá, não iam embora no mesmo dia, resolviam fixar ou dormir por um tempo. Se tornou uma cidade hospitaleira, uma cidade de muita gente. Não obstante a isso, Corinto se tornou uma cidade produtora de itens muito importantes. Primeiro item, eles produziam cerâmica. Daí você entende, na segunda carta do apóstolo Paulo, capítulo 4, verso 7, quando ele fala assim: temos, porém, esse tesouro em vasos de barro. Porque ele está falando para um público que conhece produção de cerâmica. Na verdade, o grande produtor de cerâmica na época do apóstolo Paulo era a cidade de Corinto. Os vasos tomavam a cidade inteira, porque eles eram grandes produtores. Eles produziam também bronze, especialistas em bronze. E por ser uma região portuária, adivinha o que eles faziam? Consertavam barcos. E fabricavam os barcos para correr os mares afora. Mas também era uma cidade religiosa. Se você pesquisar aí, você vai ver que naquela região existia um templo entregado à deusa Afrodite, que era uma deusa da fertilidade. Bom, Fabiano, e o que isso tem a ver com o texto bíblico? Na verdade, Paulo chega nesta cidade que eu acabei de narrar para vocês, no ano 50 depois da morte de Cristo, especificamente no inverno. Paulo funda esta igreja, é seu pastor durante 18 meses. Fica 1 ano e meio na cidade de Corinto. Depois ele sai dessa cidade, vai para Éfeso, de Éfeso vai para Cesareia, de Cesareia vai para Jerusalém, de Jerusalém vai para Antioquia da Síria, volta para Éfeso e produz a primeira carta do apóstolo Paulo aos irmãos de Corinto. Engana-se quem pensa que só Paulo escreve esta carta. Não é só de Paulo. Capítulo 1, verso 1 da primeira carta, Paulo e o irmão Sóstenes, que escreve essa carta. A primeira carta do apóstolo Paulo tem um teor diferente da segunda. Eu já volto neste assunto. A segunda carta de Paulo é produzida da região da Macedônia, talvez da cidade de Filipos. Ele escreve com o irmão Timóteo, também não escreve só, escreve com o irmão Timóteo. Eu vou ser sincero aos irmãos, se o pastor Salatiel falar assim: Fabiano, tu precisa ir dirigir a igreja de Corinto. Vou não. Ou igreja para dar problema, irmão, era a igreja de Corinto. Se meu pastor setorial dissesse: Fabiano, tem um desafio para você, e eu estou sendo sincero aqui para os irmãos, não posso mentir, ok?
eu não dirigiria não. Eu falei, pastor, passa para outro. Porque ou igreja para ter problema era a igreja de Corinto. Mas não obstante ter muitos problemas, era uma igreja viva, abundante nos dons espirituais. Pasmem os senhores que na cidade de Corinto, quando Paulo esteve lá e fundou, Paulo ficou 1 ano e meio ensinando várias coisas para a igreja. E mesmo assim, voltando, teve que mandar 1, 2, 3, até 4 cartas. A gente tem ideia de que Paulo teve que mandar para esta igreja. De tantos problemas que Paulo tinha com esta igreja. E aí a minha pergunta que eu sempre faço é, da onde Paulo tira as informações de problema da igreja? Tem uma família, capítulo 1, verso 11 da primeira carta, que é a família de Cloe, que avisa Paulo que a igreja está tendo problemas. Cloe não, a família de Cloe, olhe para mim aqui, a família de Cloe não é fofoqueira. Existe uma linha muito tênue entre a fofoca e a mensagem para ver o bem. No caso da família de Cloe, a mensagem era, Paulo, você precisa vir urgente aqui, porque tem divisões aqui na igreja. E um dos primeiros problemas, vai de 1 Coríntios capítulo 1, verso 1 até o capítulo 4, é que se criou na igreja de Corinto uma facção, ou algumas facções. Paulo fica com tanta raiva disso, e ele é muito enérgico naquilo que ele fala, ele diz assim, graças a Deus que eu não batizei nenhum de vocês. Graças a Deus que eu não batizei nenhum de vocês, exceto alguns da casa de Crispo, Gaio, e alguns da família de Estefanos. Paulo está tão tenso que ele diz, eu nem lembro mais se eu batizei alguém, mas graças a Deus que eu batizei só esses aí, para ninguém colocar a culpa em mim. Aí, problemas graves, muito graves. Tinha um jovenzinho que estava ficando com a sua madrasta. Que loucura! Olha o nível de problema que Paulo tem que corrigir, que Paulo tem que admoestar. Paulo também enfrenta irmãos, levando os outros irmãos a processos na justiça de forma secular. Isso não acontece hoje não, acontece? Paulo fala para os irmãos, não, vocês não podem levar os nossos assuntos para fora não. O que acontece aqui dentro, aqui a gente trata. Paulo tem que lidar com problemas sobre casamento e celibato. Olha, se vocês forem se abrasar, é melhor vocês casarem. Se vocês forem ficar solteiros, sirvam a Deus com excelência. Mas pelo amor de Deus, tomem uma decisão na vida de vocês. Paulo tem que lidar com, porque naquela época existiam muitos cultos de mistério, que as mesas eram grandes. E aí tinha gente que passava na rua com fome e ia lá comer. Aí um crente que tem uma fé um pouco mais fraca, viu o irmão comendo uma carne que, abre aspas, era entregue aos ídolos. E pergunta para Paulo, Paulo, pode comer esse negócio aí? Aí Paulo responde, meu filho, se você for estragar a fé de alguém, não coma não. Fique tranquilo, preserve a fé daquele que está do seu lado. Olha como Paulo é pastoral. Paulo tem que ensinar sobre a ordem no culto, como as coisas têm que acontecer no culto, como que os dons têm que ser administrados no culto. E alguém pergunta para Paulo, mas Paulo, e o que a gente vai fazer com a galera que está morrendo aqui no nosso meio? O que vai acontecer, Paulo, com este corpo? Aí Paulo tem que ensinar sobre a doutrina da ressurreição dos nossos corpos. Você está comigo ainda? E eu preciso falar algumas verdades sobre a doutrina da ressurreição. Olhe bem para mim. Primeiro, que Paulo está defendendo a ressurreição dos corpos, desde o verso de número 35, mais intensamente, mas desde o verso 1, de forma genérica. E a primeira verdade que eu queria falar sobre esse texto, sem entrar no detalhe ainda, é que existe uma necessidade absoluta de que os nossos corpos sejam transformados para atender a demanda celeste. Ok até aqui?
E ninguém aqui está ou estará isento de participar deste grande evento, que é a transformação do nosso corpo em corpo de glória. Nem os mortos e nem os vivos, todos eles terão que passar pela ressurreição, seja para a vida, seja para a morte. Uma outra verdade importante é que o que desencadeará essa transformação corpórea dos membros do corpo de Cristo? A volta do próprio Cristo. A volta do próprio Cristo vai desencadear a parousia, que a gente chama. A volta de Cristo vai sinalizar de vez por todas o final, o golpe final na morte. Ok? Só que eu só posso me apoiar nessa doutrina porque Cristo é a primícia dessa doutrina. Vou repetir. Eu só posso me apoiar nesta verdade porque Cristo me deu a chance de acreditar que eu vou ressurgir se eu morrer com Ele, como Ele morreu. Então, Paulo disse que Jesus é as primícias. Oh glória, estou sentindo a presença do Espírito Santo de Deus. Paulo ensina que Cristo é a primícia desta ressurreição. Ele é o primeiro que fez isso. E através da obra dele, esta igreja pode esperar. É certo, vai acontecer. Tu querendo ou não, tu gostando ou não, nosso corpo será transformado. Mas apesar de Paulo evocar uma doutrina do fim das coisas, uma doutrina escatológica, isto não é só para um vislumbre futuro. Aqueles que querem ter os seus corpos transformados lá, precisam ter as suas mentes transformadas aqui. Vou repetir. Aqueles que querem ter os seus corpos transformados lá, terão que fazer os seus corpos tombados aqui. Vou repetir. Aquele que quer frutificar lá como uma árvore, tem que tombar a sua semente aqui. Aqueles que querem nascer para uma nova vida sem fim, tem que morrer nesta vida e pôr um fim no seu velho homem. E eu já estou sentindo a presença do Espírito Santo de Deus. Não há vislumbre da glória e da ressurreição se os nossos corpos e as nossas mentes não tombar aqui. E eu estou sentindo a presença de Deus. Aí Paulo vai ensinar a igreja. Capítulo 15, verso 50, ele diz: eu afirmo para vocês, eu afirmo, nenhuma carne e nenhum sangue pode herdar o reino de Deus. A corrupção jamais herdará a incorrupção. Temos que ter cuidado ao interpretar este texto. Se eu digo que Paulo está fazendo uma afirmação literal, ele está dizendo: ninguém vai para o céu. E não é isso que Paulo está dizendo. Ele está dizendo: este corpo no estado atual não vai não. Antes de chegarmos lá, temos um pit stop. E qual é esse pit stop? É na estação de transformação. Eu gosto disso. Tu não vai direto para lá se o teu corpo não transformar aqui. Só que, Fabiano, Paulo está dizendo isso numa linguagem muito difícil de entender. Lógico, Paulo está usando uma linguagem do seu contexto. Carne e sangue representam toda a humanidade. Paulo está justamente combatendo uma heresia da sua época e da época de Jesus.
O que ele está dizendo? Jesus não vai ressignificar os cadáveres. Não seremos igual o The Walking Dead. Não seremos como aqueles filmes de zumbi. Na verdade, perguntam para Jesus: como é que vai ser isso? Nós poderemos casar lá? Jesus, me ajuda a entender. Os saduceus perguntam para Jesus. Aí Jesus responde no capítulo 22, verso 30 de Mateus: não, lá não se casam, gente. Lá não se casam, lá não se dão em casamento. Na verdade, eles serão como anjos no céu. Não sou eu que estou dizendo, é Jesus que está dizendo. Saiu da boca de Jesus: serão como anjos que estão no céu. Obviamente Jesus precisa usar uma linguagem que é acessível ao intelecto daqueles que escutam. E aí a única forma que Jesus, como é que eu vou explicar para eles como vai ser esse negócio? Eles vão ser parecidos como anjos. Oh, glória a Deus. Uma coisa é certa: do jeito que está não fica. Vocês estão comigo ainda? Oh, Espírito Santo. Aí Paulo vai responder também. Ele quer dar a opinião dele. Ele ouviu a de Jesus, ele quer dar a opinião dele. Aí ele dá a opinião no capítulo 15, verso de número 35 em diante. Ele diz o seguinte: mas alguém dirá: como ressuscitarão os mortos? Que corpo que eles veem? Ó insensato! O que semeias não nasce, se no primeiro não morrer. E o que semeias não semeias o corpo que há de ser, mas um simples grão, como grão de trigo ou qualquer outra semente. Deixa eu explicar para você isso aqui. Quando você enterra uma semente, não nasce uma semente. É isso que Paulo está dizendo. Mas apesar da origem ser uma semente, a árvore que gerou é de origem da semente. O que Paulo está dizendo é: este corpo é matéria-prima para o próximo. Vou repetir: este corpo é matéria-prima para o próximo. Oh, aleluia. A semente plantada não nasce semente, mas nasce. Isso é tão glorioso. Porque você planta um feijão, não nasce uma semente de feijão, nasce uma árvore. Tu planta um grão de mostarda, irmão, não nasce um grão de mostarda, nasce uma árvore, nasce uma hortaliça. O que acontece debaixo da terra, o biólogo vai dizer, enfim. Mas na verdade é a exemplificação do nosso corpo. Tombaremos aqui, oh Espírito Santo. Nasceremos lá. E a teologia está tentando explicar isso até hoje, tá? Bons teólogos tentando. Mas a verdade é que não há palavras para descrever o que vai acontecer. Ei, camandácia, quemidária. Nós seremos transformados. O diabo não vai entender nada. Oh, aleluia. Eu estou sentindo a presença de Deus. O que Paulo está dizendo é que reino de Deus, carne e sangue são diametralmente opostos. Não dá para assumir o reino de Deus com esta carne, com este corpo. Vocês podem ser os santos o que forem, mas mesmo assim são humanos e carnais, e merecerão ressignificar este corpo. Só tem um porém: só passa pelo reerguimento do corpo aqueles que nasceram de novo. Não há ninguém aqui que subirá para aquele dia se não nascer de novo. Oh, aleluia. O teu velho homem, me segura, Jesus, eu preciso pregar. O teu velho homem tem que sair. Teu nariz cheio de pó tem que ir embora. A tua prática antiga tem que sair. Você tem que se despir do velho homem, para que o novo homem gerado em Cristo possa surgir na tua vida.
E não sou eu que estou dizendo, mais uma vez é a Bíblia. Jesus está conversando com Nicodemos em João. E ele olha para Nicodemos e diz assim: Nicodemos, deixa eu falar um negócio para você. Você não vai entender, mas eu vou falar assim mesmo. Você, para ver o reino dos céus, precisa nascer de novo, Nicodemos. Oh, Espírito Santo de Deus. Nicodemos, não há como ver, não é nem entrar, ver. Não há como ver o reino de Deus se você não nascer de novo. Porque aqueles que não nascem de novo estão impedidos de ver lá e ver aqui. Porque eles são carnais e não discernem o espiritual. O reino de Deus tem um conceito que eu gosto muito, que é o já e o ainda não. Ele ainda não está completo entre nós, mas já está atuante. Toda vez que acontece uma cura, tu acha que é o quê? É o mundo espiritual reinando em nosso meio. Oh, aleluias, aleluias. Oh, glória a Deus. Toda vez que acontece o batismo com o Espírito Santo, é o Espírito trazendo uma dádiva que não é daqui, é de lá, e entregando àqueles que são daqui e esperam de lá a tua resposta. Toda vez que vem uma resposta de Deus para nós, é uma resposta que não estava aqui, estava lá, mas ele desce, porque o reino de Deus já está entre nós. Completo ainda não, mas ele já trabalha. Oh, glória a Deus. Tu pode levantar a mão direita, por favor. Recebe essa mensagem que acabou de descer quentinha na minha cabeça. Se desceu, é porque veio de lá. Jesus vai começar a curar a tua alma aqui agora. Eita, camandara séria comundúria. O diabo não está deixando você enxergar o reino de Deus trabalhando em você. Tua ansiedade está impedindo você de vislumbrar a glória de Deus trabalhando sobre a tua vida. Mas Deus prega na minha boca aqui agora: eu estou curando a tua alma. Eita Jesus, tu recebe essa mensagem aí? Recebe, fecha a tua mão e aí recebe. Deus está me instruindo aqui agora. Satanás, você não tem lugar nesta casa. Está descontrolando esta ansiedade, síndrome do pânico, você não tem lugar aqui. Sentimento de morte, suicídio, não, vocês não vão se matar, não vão. Eu repreendo agora. O poder de Deus desce aqui no setor 47. Camandarás que amandorácia. E o poder de Deus toma conta deste lugar a partir de agora. E você começa a receber aí a presença do reino eterno de Deus. O diabo está embotando a tua vista, emudecendo tua boca. Tu está ficando moco, não está escutando. Mas prega a Deus aqui. Seus olhos vão abrir, tua boca vai abrir, teus ouvidos vão abrir, e você vai ver como é que eu sou grande na tua casa. Eita, levanta a tua mão e recebe isso aí. Tua casa não caiu, porque o meu reino está trabalhando lá. Teus filhos não desviaram, porque o meu reino está trabalhando lá. Satanás não tem lugar para dois governadores aonde Deus é rei. Eita, eita, tu vai bater em retirada, é agora, é agora, é agora, é agora. E o reino de Deus se manifesta. Quem recebe essa mensagem? Quem recebe essa mensagem? Tu pode adorar a Deus por um minuto? Tu pode adorar a Deus por um minuto? Quem pode levantar a sua mão e já ir adorando, porque meu motor está esquentando. Me dá-se a comundúria, oh Espírito Santo de Deus. Aleluias, aleluias.
Sabe a doença que te assola? Que você convive com ela há anos, lá ela não entra. O Espírito Santo. Eu tinha um amigo, eu já vou voltar para o meu sermão, me permitam os exegetas aqui, eu preciso falar isso. Eu tinha um amigo que participou do meu casamento, 31 de março de 2012, estudante de odontologia, morreu no último ano por um linfoma. E eu fiquei desesperado. Foi no meu casamento, ele está em todas as festas do meu casamento, todas as fotos. Tiago era o nome dele. Foi para o hospital. Em 3 meses ele faleceu. Mandaram para casa e não tem mais jeito. Na biópsia, o linfoma tomou conta do corpo. Metástase. Eu preguei a última mensagem para ele no dia que ele voltou para Jesus. No outro dia que eu fui no enterro, eu não consegui chorar. No outro dia eu comecei a chorar. E eu fui orar, Deus. Que tristeza, 33 anos ele morreu. E o Espírito Santo disse, vai ler 1 Coríntios 15. Tu vai encontrar Tiago aqui. Tu vai encontrar Tiago sem o linfoma. Escuta o que eu vou falar para a tua alma aqui hoje. Tu pode ter qualquer tipo de doença aqui, mas o dia que a trombeta soar, o seu corpo vai deixar isso aqui. O diabo não vai impedir. Não tem nenhuma seta que vai parar esse dia. Nós seremos transformados. Oh, aleluia. E a transformação já começou. E é por isso que o diabo está bravo com a igreja, porque aqui nós já bebemos de lá. É só questão de tempo de a trombeta soar e a gente Eu preciso continuar. Tá bom, Paulo, entendi. Este corpo é uma semente plantada, vai ressurgir de uma forma diferente. Ok. Mas e os que estão vivos? Paulo responde, verso 51. Eu tenho um mistério para contar para vocês, mas esse mistério está revelado já. Os que estão dormindo, ok, vão ressurgir. Mas os que estão vivos vão ser transformados. E eu tenho uma notícia para vocês. Minha expectativa é tão grande que alguns de nós não vamos dormir. A palavra dormir é eufemística. Ele está dizendo o seguinte, é uma metáfora. Nem todos vamos morrer, porque minha expectativa é que Cristo volte agora. Que Cristo volte agora. E quando Ele voltar agora, eu não vou estar dormindo. Ele vai me transformar. Paulo explica o que seremos, como seremos. Agora ele vai explicar como é que vai acontecer. E aí ele entra no verso 52. Oh, aleluia. Sabe como vai acontecer, meus irmãos de Corinto? Em um momento. Num abrir e fechar dos olhos, ao ressoar da última trombeta. Alguém quer reduzir este texto? Porque Paulo fala num abrir e fechar dos olhos, mas tem um erro exegético de quem faz isso. Porque na palavra anterior é no momento. E a palavra que aparece aqui no grego é átomos, que dá origem à palavra átomo, que é uma partícula indivisível. Não há ninguém que consiga dividir um átomo. O que Paulo está dizendo é basicamente o seguinte:
Oh, Espírito Santo, não vai dar para contar, não vai sobrar sobras do sentimento. Tu pensa para pensar? Tu pensa para pensar? O pensamento só vem. Ele só vem. Ele só existe. Porque você não pensa para pensar. O pensamento surge. É isso que Paulo está dizendo. Vai ser tão natural que quando você começar a pensar, já foi. Oh, Espírito Santo de Deus. Não vai dar tempo de piscar. E você vai encontrar aquele que estava morto e você que estava vivo, transformados lado a lado. Porque ninguém sobe primeiro. Ninguém sobe primeiro. Cada um vai esperar o outro. E vamos subir para encontrar ele. Aí Paulo diz o seguinte: vai ser num momento, num abrir e fechar de olhos, mas tem que tocar a trombeta. Aí Paulo está usando uma linguagem do Antigo Testamento, da literatura judaica da época. Vamos falar sobre a trombeta. Porque a trombeta naquela época era usada para ressoar uma batalha. A batalha está vindo e eles tocavam a trombeta. A trombeta era tocada quando o juízo de Deus aparecia. A trombeta também é tocada quando anuncia a chegada do Messias. A trombeta também é lançada quando Deus quer juntar o povo dos 4 cantos da terra. A minha pergunta é: por que tem que ter uma trombeta de batalha? Se nós olharmos para o livro de 1 Tessalonicenses, vamos perceber que lá não só tem trombeta, tem a palavra de ordem que a irmã leu aqui, tem a voz do arcanjo e tem a trombeta. A palavra de ordem é Deus dizendo: chegou a hora, vou buscar a minha igreja. A voz do arcanjo é Ele convocando as miríades de anjos. Vamos, porque vai ser difícil. E a voz de trombeta é: se prepare para a guerra. E a minha pergunta é: que guerra? Porque o diabo mora nas regiões celestes. E para onde a gente vai? Vai passar pelas regiões celestes. Aí Jesus está dizendo: o diabo não vai querer deixar. Nós vamos nos encontrar com ele lá em cima. Mas no meio vai ter as hostes infernais tentando impedir a igreja de passar. Aí Deus já dá ordem, Jesus já dá ordem: fiquem postos, anjos, porque quando acontecer, o diabo não vai paralisar eu encontrar a minha igreja. Oh, glória a Deus. Tu pode levantar as mãos aqui. Recebe essa mensagem. Se o diabo não consegue impedir Deus de trabalhar aqui na tua vida, ele vai impedir lá? Não vai nada. Recebe essa mensagem aí. Jó capítulo 42 verso 2. Jó olha para Deus e diz: bem sei eu que tudo podes, Deus, e nenhum dos teus planos pode ser frustrados. O profeta Isaías disse: antes que houvesse dia, eu era, e não há quem possa escapar das minhas mãos. Agindo eu, quem impedirá? Oh, glória. Quem recebe essa mensagem? Quem recebe essa mensagem? Aí Paulo continua. É necessário que este corpo seja revestido da incorruptibilidade. É necessário que o mortal se revista da imortalidade. Ei, e quando isso acontecer, vai cumprir-se o que está escrito em Isaías: tragada foi a morte pela vitória. Que vitória? A vitória de Jesus na cruz do Calvário. Oh, glória! A vitória de Jesus na cruz do Calvário.
Porque, irmãos, desde que Adão e Eva pecou, a morte vem sondando algumas casas e levando algumas pessoas. A morte bateu na casa de Adão e Eva e levou Adão e Eva. A morte bateu nas casas dos patriarcas e levou Abraão, Isaque, Jacó e José. A morte bateu na classe sacerdotal e na classe de levita e levou sacerdotes e levitas. A morte bateu nos profetas Isaías, Jeremias, Ezequiel, Daniel, Oséias, Joel, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias, Malaquias, Eliseu, Samuel, Natã. A morte bateu nos reis de Israel: Saul, Davi, Jeroboão I, Onri, Acabe, Jeroboão II, Roboão, Abadias, Asa, Josafá, Ezequias, Manassés, Josias, Joaquim, Zedequias. Mas quando ela para diante da cruz do Calvário, quando ela para diante de Jesus, se o salário do pecado é a morte, ele não encontrou respaldo para levar Jesus. A morte para diante de Jesus. Tem alguma coisa errada aqui. Eu não enxergo mácula, eu não enxergo culpa, eu não enxergo adolo. Ele não disse palavra torpe, não pecou. Ele não tem parecer, não tem formosura, parece um Zé Ninguém, mas não pecou. Está limpo, não tem culpa. E é por isso que a morte tentou levá-lo, mas ele não deixou. Domingo pela manhã, Maria Madalena vai ela é me cara séria. Domingo pela manhã, Maria Madalena vai no túmulo. Cadê Jesus? Cadê Jesus? Onde colocaram o corpo dele? Jesus aparece e diz: eu estou aqui, minha filha. É me dado todo o poder nos céus e na terra. Então, pelo amor de Deus, qual é a tua preocupação? Ele não está morto. Vai no túmulo dele em Jerusalém. Está vazio. O túmulo está aberto para visita. Não é uma história. Ele dividiu a humanidade. Antes dele, depois dele, não há ninguém. E está vivo até hoje, para a glória de Deus. Quem pode adorar a Deus? Quem pode dizer que Ele está vivo? Respeitosamente, põe a mão no ombro desse irmão aí. Chacoalha ele. Chacoalha com respeito. Não faz o filho não, que eu conheço vocês. Chacoalha. Diga para ele está vivo. Quem pode por um minuto levantar as suas mãos e adorar? Por um minuto. 59 segundos. 58. E eu sinto a esperança surgindo em alguns corações aqui. Eita, camanda rácia. 50 segundos. $40 segundos. Tá fraco. Tem mais alguém pentecostal aqui no meio? Aumente sua adoração. Você não está adorando Buda, Maomé, Charles Tessio Russo. Não tá você está adorando Jesus. Você está adorando 30 segundos. Oh, aleluia, 30 segundos. E Jesus começa a curar algumas vidas aqui, pastor Misael. Você que não falava mais em línguas estranhas, começa a receber a presença dele aí agora. Abre essa boca e ele te renova. Eita, camandara saio comundúria. Ibadacaio séria. Amanto canas. Emidacaio camanturras.
Ele me dá eu como duria candarracia. Ibada candarracia que me daria. Ebida candarracia como duria. Tua esperança não está morta. Tua esperança está viva. Eita, prega a Deus na minha boca aqui. Eu vou tirar da cadeia. Eita, Jesus. Eu estou assinando o alvará de soltura aqui agora. Eu estou assinando o papel que o juiz colocou aí embaixo. Estou trazendo para cima. Trazendo para cima. Eita, Jesus está começando a curar. Câncer bata em retirada. Depressão bata em retirada. Você vai parar de ouvir vultos na sua casa e ver alguém chamando no portão e não é ninguém. Eu estou repreendendo agora o espírito da morte na tua casa. Se cair alguém, fique tranquilo. Eu estou acostumado. Mas ele está sendo repreendido aqui e agora. Nesta casa você não tem lugar. Eita, caramandácia. Tu vai bater. Tu vai parar de tomar remédio sem prescrição médica para dormir. Dorflex. Eita. Eita. Dramin para pegar no sono. Hoje tu dorme. Hoje tu dorme. Hoje tu dorme. Hoje eu entro na tua casa, desfaço o conselho dos ímpios, tiro patuá, obra de bruxaria. Pode ter ido na esquina, minha alma está livre. Pode ter ido na esquina, na cachoeira, na encruzilhada, em qualquer lugar. O meu sangue desfaz, 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 desfaz. Oh, Jesus. Paulo disse para os irmãos de Corinto, me perdoe se eu fugir um pouco do contexto. Minha alma se alegrou demais. Paulo olha para os seus ouvintes, fiquem firmes, fiquem constantes, não se abalem. O trabalho de vocês não é vão, o Senhor. Não é vão este culto, meu irmão. Adolescentes, não é vão. Deus não está preocupado com as suas conquistas. Ele está se lixando com o seu carro, com a sua faculdade. Ele está preocupado com as suas renúncias. Eu não vou te honrar pelas suas conquistas. Eu vou te honrar pelas renúncias, pelos pratos e pelos contatos que você bloqueou, pelas obras que você deixou de fazer que eram malignas. Mas tem uma resposta para o teu coração. Inabalável nós ficaremos, porque o sangue de Jesus nos cobre. Pastor, eu posso dar mais 5 minutos? Fique de pé. Raquel, vem aqui. Pega um microfone ali e canta um hino baixinho, por favor. Meus irmãos, eu me esforcei para ficar no tema de vocês, que eu achei brilhante. Eu queria correr aqui.
Só que tá filmando. Eu ia descer correndo aqui, os irmãos iam me filmar, ia ficar ruim. Mas eu preciso dizer para a tua alma, para você viver lá, tem que morrer 2 vezes aqui. Tem que morrer 2 vezes aqui. Uma só não dá. Se você morrer uma vez aqui, 2 você morre para sempre. Você tem que morrer aqui 2 vezes. Uma do corpo e uma do teu eu. Jesus disse para os seus discípulos, João 12:24, se o trigo não for plantado e não morrer, ele produz pouco fruto. Mas se ele for plantado e morrer, ele produz muito fruto. Se alguém quer ganhar a vida, tem que perder. Na economia do reino de Deus, os primeiros são os últimos. Os que se humilham são exaltados. Os que choram são consolados. Oh, aleluia. Aleluia, aleluia. Na economia do reino, aqueles que se desdobram aqui, nascem para a glória de Deus lá. Minha pergunta é, tem alguém aqui que não é cristão ou está afastado? Levante sua mão só para que eu possa te conhecer. Me ajude os obreiros, isso aqui é uma batalha espiritual. Tem alguém aqui que está afastado ou não é cristão? Levante sua mão só para que eu possa te conhecer. Tem alguém que está afastado, não é cristão? Eu só queria te conhecer. Se você quiser, se vocês quiserem aceitar a Jesus e voltar, corre aqui na frente que eu preciso orar por você. Os obreiros me ajudem. Cristo em ti se revelou. Ó, quão lindo. Ó, quão lindo este nome é. Ó, quão lindo este nome é. O nome de Jesus, meu Rei. Ó, quão lindo este nome é. Maior que tudo ele é. Segura um pouco, segura um pouco. Ó, quão lindo este nome. Olhe para mim aqui, jovens. Há uns anos atrás, eu disse para Deus, Deus, eu não tenho nada para te oferecer. Estava dando um trago no cigarro, na maconha, andando de skate. Meu sonho era ser o Bob Burnquist. Eu queria andar de skate. E eu orei em casa e disse, Senhor, o que eu tenho? Só se for meu isso. Deixa vir. Enquanto eu termino aqui. Oh, Espírito Santo. Eu orei a Deus e disse, Senhor, eu não tenho nada. Mas que eu tinha um skate. Mas eu fiz uma das orações que mudou a minha vida. Eu tenho eu. Serve, Jesus. Se serve, me usa. Se serve, me ajuda a ser crente, Jesus. Olhe para mim, jovem. Deus quer usar a tua alma profundamente. Agostinho disse, uma uva jamais se tornaria vinho se ela não fosse pisada no lagar. Jesus está dizendo, eu estou pisando a tua alma. Eu estou contritando o teu coração porque eu quero você só para mim. Vaso meu não fica na prateleira de Satanás. Nem que eu tenha que te amassar de novo, mas eu não vou perder a tua alma. Eu vou te usar. Cutuca esse irmão, diga para ele, nem para desviar mais tu presta. Já está incendiado pela minha glória. Pode cantar, Raquel, pode cantar. Vocês jovens, podem dar as mãos aí rapidinho, por favor, já passei do meu tempo. Eita, enquanto eu oro, enquanto a Raquel canta, sinta aí, adolescente, jovem, Jesus renovando a tua vocação. Ele selou esse dia para dizer, tu não vais se matar, tu não vais sair da minha casa, eu vou te usar na minha palavra, no louvor
louvor e na adoração. Senhor Deus, E nada vai eu preguei a tua palavra, Senhor. separar. Ó, quão maravilhoso é. Jesus continua salvando. Ó, quão maravilhoso Jesus continua. é. A porta da salvação está aberta. O diabo não fecha a noite de salvação. Ó, quão maravilhoso é, maior que tudo Ele é. Ó, quão maravilhoso é o nome de Jesus. Ó, quão maravilhoso é o nome Arabassurecai de Jesus. Ibadacaio séria. Ebidacaio séria. A morte venceste, o véu tu rompeste, a tumba vazia. Solte a mão desse irmão e levanta a tua mão para adorar. O céu O céu te adora, proclama a tua glória, pois ressuscitaste, vivo estás. És invencível, inigualável. Acaba a sua reinará, e teu é o reino, e tu é a glória. tem gente vindo. Tudo está a poder no nome de Jesus. A poder no nome de As Jesus. cadeias estão quebrando aqui. Agora! E a poder Agora! no Agora! nome de Jesus. Ai, caçuda, ai. Pra cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar. Já tem gente tomada pelo Espírito Santo. Cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar. Ouço cadeias quebrando. Quem escuta? Ouço. Adasudara. Tem gente vindo ainda. Cadeias quebrando. Eu preciso orar. Ouço Tem mais gente vindo. cadeias quebrando. Em cada sudar. Solta, solta. Ouço Solta esse glória entalado. cadeias quebrando. Solta esse aleluia para glorificar Deus. Você a podia estar no bar com a cara cheia de cachaça, com o nariz cheio de pó, mas você está aqui adorando aquele que vive. No nome de Jesus. E a poder no nome de Jesus. Pra cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar. Pra cadeias quebrar. Você pode levantar as mãos aqui? Vamos orar? Deus eterno, eu te agradeço. Oh Senhor, como é bom ficar na tua presença, Senhor. Obrigado, Senhor, por essa tão grande maravilha. Tem pessoas aqui na frente, Pai. Meninos, meninas, homens, mulheres. Eles querem que o corpo deles sejam glorificados naquele grande dia. Senhor, aceita como os filhos adotivos, dá posição de filhos para Ele. Senhor, nós oramos
A tua igreja acolhe estes novos membros do teu corpo, Pai. Guarde eles na tua santa palavra. Guarde eles com a tua presença, Senhor. Acampa sobre a cabeça. Senhor Jesus, guarde a mente dos teus filhos. Nós oramos e pedimos em teu nome. Me ajude a pregar, me ajude. Pegue uma pessoa aí ou duas, diga para ela: não é hora de desistir. Abrace ele, não é hora de desistir. Naquele dia o seu corpo vai ser transformado. Amém. Ouço cadeias quebrando, ouço cadeias quebrando, e tem cadeias quebrando. Jesus está libertando. Jesus está voltando. Ouço cadeias quebrando. Quem está feliz nessa noite? Quem está alegre pela obra que o Senhor está fazendo nesta casa? Solte o teu grito de glória. Solte o teu grito de aleluia. E aqueles que estão aceitando a Jesus, estão voltando para a casa do Senhor. Você que veio juntamente com ele, com ela, dê um abraço nele aí, o abraço que Jesus daria. Aleluia. E diga para esta pessoa: você vai ficar aqui na casa do Senhor até Jesus voltar para arrebatar a igreja. Aleluia. A igreja pode se assentar, glorificando ao Senhor. E os nossos jovens, os nossos adolescentes, por favor, peguem o nome, amém? Muitos já são conhecidos, já são desta casa, amém? E a alegria do nosso coração, irmãos, é imensa em ver a obra que o Senhor está fazendo aqui. Aí o Demir está dizendo que ele foi curado agora. Aleluia. Faz o movimento aí, Demir. Ó, aí, ó. Foi curado agora. Jesus ainda cura. Oh, aleluia. Rabarabaraba seri andararaba kamadararaba seri kamadaraba.